Estamos diretamente de Nova York. Que beleza, hein, Vitor Lessa? Manda um alô. Não, você acha que você só sabe. Oi, gente, tudo bem? Manda um alô pra Peribé. Como é que vocês estão, beleza? Peribé chegou, hein? Tamo junto. Tanguá também. Tanguá Rio Bonito, né? Eu tenho dupla nacionalidade. É, meus amigos. E aparentemente eu fiz uma viagem em Tanguá. Sabia que eu fui o 20º cidadão peribense a pisar em Nova York? Você tem esse número mesmo? Agora, cara, o pior é que... O vídeo é sobre o Soteldo, mas eu vou ter que falar com o Lessa disso. Eu fiquei pensando, não em Nova York, mas eu fiquei pensando de Tanguá, cara, na real. Quantos já vieram? 20º já deve ter uma galera que vem. Sempre tem uma galera ali. Eu não sei como é que capta, eu não tô acostumado com esse afortunado. microfone. É um filho de vereador, sempre sempre tem tem a alguns. galera que É. vem passear. Tanguá tem alguns, mas eu não sei nenhum não, mas deve ter tido sim. Enfim, galera, estamos aqui em Nova York e aparentemente eu peguei um voo Rio Bonito, Nova York, porque simplesmente deu tempo do Soteldo chegar no Fluminense, assinar e se machucar. História é muito bem essa, vamos esclarecer aqui alguns pontos, vocês já viram aí pela thumb, a gente tem informação também já do que saiu. Se você não me conhece, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, estou aqui já pro jogo. O Fluminense joga depois de amanhã, não, joga na terça-feira, aqui contra o Borussia. A gente, obviamente, está aqui para poder fazer a cobertura daquela maneira que você já está acostumado. Então deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Daqui a pouquinho tem live aqui no canal também. Aliás, aqui no canal não, tem live lá no Jornada, tá? Ali às 11 da noite, logo depois já o Ali Inter Miami a gente vai entrar ao vivo para justamente falar já mais apurações e mais detalhes do que aconteceu também nessa situação toda do Soteldo. Mas vamos lá, tá? Tudo começa, na verdade, com a contratação do Soteldo. Soteldo, quando sai do Santos para o Fluminense, ele vem, já passa pela seleção venezuelana e lá já tinha uma questão que era: o Soteldo está lesionado e está jogando na seleção Venezuela. Que lesão inventada do Soteldo no Santos. Então, fiquem com esse contexto. O que o Fluminense divulgou hoje? O Fluminense soltou uma nota no início dessa tarde que o Soteldo tem uma lesão grau 2 na coxa esquerda. Eu bati na coxa direita, mas é na coxa esquerda. Essa lesão ela foi detectada após exames e, enfim, seria tratada e etc. A manchete que veio logo foi: está fora do Mundial. Depois foi se acertando a manchete, né? Ele está fora do Mundial na fase de grupos. Inclusive eu tenho informação sobre essa situação possível de fase de grupos ou não. Vamos lá, tá? Agora recapitulando do que aconteceu essa semana. Aproveitando então que você está aqui, Vitor Lessa, segura aqui. Segura aí e me diz o seguinte. O som sai aí, isso. Você falou que, você me contou aqui, eu não sei se você já contou isso no seu vídeo, que quinta-feira à noite você ficou sabendo disso. Não cheguei a especificar, mas eu falei que eu tinha essa Então informação. agora eu contei uma coisa que não era pra contar. Não tem problema também não. Mas foi quinta-noite que eu fiquei sabendo que, assim, eu não sabia que de fato era uma lesão. Mas que ele tinha sentido alguma coisa no jogo. O jogo que ele sai do intervalo. E quinta-feira à noite ele tá, na teoria, no Brasil pra ir pra já era após Estados Unidos. Já era após rodada, né? Então, nesse momento, o Fluminense sabia que tinha rolado alguma coisa, mas creio eu que não tinha informação ainda sobre lesão, que ele seria examinado para ver o que era. Entendi. Mas essa informação para mim chegou nesse dia, só que eu acabei não confirmando de fato. E é o que a gente sempre fala: saber informação a gente sabe de montão. Até rimou, inclusive. Muita coisa. Mas, enfim, a gente confirma para poder publicar como informação. E aí, enfim, eu tomei um susto, porque eu tava entrando no voo de Orlando para cá, e aí eu só li a mensagem do Rafael Siqueira no grupo: obrigado, Fluminense, temos pauta para hoje à noite, quando o anúncio do Soteldo lesionado. Lesão, grau 2, confirmado. Não era essa a pauta, né? A gente não queria, beleza, né? Foi uma brincadeira, obviamente. Agora, temos o craque do jogo, que a gente tem imagem do Soteldo saindo hoje para fazer exame de manhã. O Soteldo não foi, o Lessa estava lá em Colômbia, foi pro lugar onde tinha o treinamento, né, do Fluminense, lá no CT na Carolina do Sul. Todo mundo foi pra lá e um seguidor nosso muito antigo aqui, cara, ele manda superchat no Rádio Tricolor há mó tempão, André Calaça, que mora fora, aí sempre manda em dólar e tal. Ele mandou um vídeo pra você, não foi? Um negócio desse, do Soteldo saindo depois de começar o treino. Não, o treino já tava, eu já tinha acabado, já entre tudo lá, eu já tava no hotel, aliás, tava voltando do CT, então, assim, o treino ainda tava rolando, mas já tava rolando há muito tempo. Porque a gente não vê o treino todo, né? Tem esse exato. detalhe, né?
E Já aí tava rolando ele muito tempo. saindo com o filé. E na hora a gente achou, não, pô, provavelmente ele tá indo um pouco mais tarde, porque o voo dele E atrasou, não faria ele muito demorou a sentido chegar. também, na real, porque se ele já tava junto com os jogadores, com os outros, tomando café da manhã, Eu não não faria tinha sentido vídeo, o ser Fluminense não depois. tinha publicado Porque aquele divulgou vídeo depois. ainda. O Fluminense divulgou o vídeo que ele tá no café da manhã pros jogadores depois. Então assim, ele saiu com o filé. O que ele foi fazer? Agora vamos para as informações, que eu apurei, Léo, você pode ir comentando aqui também, já que você tá aí à toa. Também, então, tá à toa em Nova York, vamos trabalhar em dólar. O que eu apurei? O Fluminense soube da lesão do Soteldo. A lesão pro Fluminense aconteceu na Venezuela. O que o Fluminense sabia quando efetivou a contratação? O Soteldo estava lesionado, se recuperou e está jogando com a Venezuela. E isso, novamente, eu tô falando, é o que o Fluminense soube, tá? O Fluminense pensou. Não necessariamente é eu concordo, eu discordo, depois dou minha opinião. O Fluminense soube isso. E ele joga na Venezuela. Ele joga, acho que 80 minutos, se somar os dois jogos, né? É, Acho que é mais ou menos isso. Por aí. Aí o que rola? O Soteldo volta pra... Sente lá, o jogo foi na terça, se eu não me engano. Ele comunica, enfim, as pessoas comunicam ao Fluminense que ele sentiu uma lesão que ele já tinha sentido no Santos, naquele jogo contra o Fluminense. Naquele jogo contra o Fluminense, ele entra com uma dor na coxa esquerda, na parte de dentro. E, enfim, e aí tinha se recuperado da lesão, na teoria, o Caixinha bota ele pra jogar, né, tem essa confusão toda. E aí ele entra, joga alguns minutos e sai sentindo dor na parte de fora da mesma coxa. Tipo, é o músculo anterior e posterior, né, de dentro e fora. E desde aquele dia, ele tentou jogar ainda, acho que contra o Corinthians, jogou outro jogo, sentiu de novo a mesma lesão. E o Santos divulgou que era lesão grau 2. Ele vai pra Venezuela estando oficialmente machucado pelo Santos. Então, assim, ele nesse ano ele tem várias lesões musculares. Acho que até mandaram um histórico dele, né, recente no grupo. O Duque que mandou lá, ele até faz sentido a observação que são 4 lesões esse ano, mas é totalmente atípico para ele. Ele não é um jogador cheio de lesão. Ele não é um jogador cheio de lesão, tem um histórico de lesão, são várias lesões, e isso é um indicativo, isso só os médicos podem comprovar, mas é um indicativo que as lesões não foram bem tratadas, não foram bem essa curadas. lesão, e é uma das informações. É O que, tá que o Fluminense acha? Que essa lesão não foi bem tratada. Qual que é a informação que eu tenho? O Fluminense não fez exames médicos no Soteldo, porque, pensando especificamente, né, nessa questão da lesão, porque ele estava com a Venezuela, a janela ia fechar, lembrando, a janela fechou na terça, a contratação dele foi finalizada, acho que de segunda para terça, os trâmites burocráticos, e se ele está jogando na Venezuela, tá tudo bem, ele já tinha jogado alguns minutos e jogaria o jogo seguinte contra o Uruguai. Então o Fluminense não fez os exames ali específicos. Por que que isso não é tratado como um desespero dentro do Fluminense? Isso é uma parte importante também. Porque a primeira coisa que a gente viu foi contratação para o Mundial, não vai jogar o Mundial e etc. Primeiro parêntese, ele pode jogar o Mundial se a gente for para as oitavas, e há uma corrente interna no Fluminense falando sobre filé, que o Fluminense realiza a contratação muito baseado na experiência do filé, e que é de fato algo que a gente fala pouco, realmente, de que assim, até teve um tempo que a gente falava muito do filé, né? Teve. Fuentes, Bernal eram dois jogadores que talvez não jogassem o Mundial. O Bernal não ia jogar o Mundial. O Fuentes tinha a possibilidade de chegar aqui baleado, hein? E chegaram porque o Fluminense tem um departamento de fisioterapia fora do normal. Eu vi esse dia a entrevista do Ronaldo falando lá da questão do joelho dele. É um negócio fora do normal, o filé. Então, tem esse detalhe, tá? O Fluminense confia muito nesse processo para recuperar essa lesão que é a mesma lesão acontecendo várias vezes. Aí, fechando parêntese, eu não lembro por que eu abri o parênteses. Não, você abriu para ressaltar isso Não, então, eu não lembro o que eu estava falando antes. Não, lembrei. O Fluminense não considera que isso é um problema gigantesco em relação à contratação pro Mundial, porque, e até o que eu venho falando aqui como análise há um tempo, mas agora eu consegui uma informação, o Fluminense fez as contratações pro Mundial no início do ano. A contratação do Soteldo é pra temporada, não é pro Mundial. Óbvio, ele chega e vem jogar no Mundial porque é jogador. Mas, e novamente, não estou falando o que é a minha opinião sobre a lesão e etc., falando que é a informação. Até porque isso é um fato também, não é? Exato, uma a não ser que fosse um jogador que fosse
fosse o Cristiano Ronaldo, que o Mário tentou. Neymar, aí é um sei cara lá. que vem pro Mundial. Mas nesse caso, o Soteldo é um cara que veio contratado com um contrato de 4 anos, praticamente, né? Até o final de 28, 3 anos e meio. Minha opinião, rapidamente, e aí eu vou guardar do Lessa fazendo pra gente falar na live hoje à noite. Pra mim é o seguinte, Peraí. Eu tomei um susto que o maluco passou e falou sorry. E eu achei que eu tava filmando com a frontal esse tempo todo, Vitor Lessa. Olha só. É uma merda, mas até esse ano ninguém falava da questão física do Soteldo e eu fui rever a gente fez uma live em 2023 falou do Soteldo. 2023. E a gente não fala de questão física, a gente fala de outros problemas dele. Mas esse ano era um problema. A contratação do Soteldo é um risco e a gente sempre falou isso desde o início. Pelo valor que foi pago, pelo valor investido e pela quantidade de lesões que ele estava tendo agora. É um risco por causa disso. O risco já teve seu primeiro ponto. Ninguém aqui é adivinho para dizer antes se vai dar certo ou vai dar errado. Mas a análise estava feita. O Soteldo tem um problema físico. O filé vai recuperar? Grande chance que sim. É uma grande perda para o Mundial? Tô sendo sincero, eu acho que não. Eu acho que ele não teria condições normais de jogar, de entrosamento, de jogar assim várias vezes, de ser titular. Mas enfim. É isso e, Vitor Lessa, eu quero uma palavra sua pra galera se inscrever no Jornada, que hoje nós dois estaremos fazendo live em algum lugar daqui de Não Nova sabemos onde, né? Mas vamos nos... Não, com esses microfones a gente pode fazer live onde a gente dá pra quiser. fazer em Só qualquer tem nós lugar. dois mesmo. É verdade, sem dúvida alguma. Gente, se inscreva aí lá no Jornada. Se você não tá inscrito, você que é do Raiz Tricolor, não tá Tem inscrito uma galera, no Jornada, cara, que eu não entendo. se inscreva, Se inscreve lá. Vai lá depois, aí o que acontece? Chega o Vilela daqui a pouco, pergunta, gente, por que o Raiz Tricolor tem mais de 200 mil e o Jornada tá só com 50 e pouco mil? Ajudem a esclarecer a dúvida do Vilela e se inscreva lá no Jornada, por favor. Boa pergunta. Muito obrigado, Vitor Lessa. Prazer. Um amigo muito importante. O cachê eu te pago aí quando puder. Espero, em dólar. Vai ser baixo então. Sendo dólar.